pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos conhecer sobre o editor de texto do Google Documentos. Quando eu falo conhecer a fundo, agora a gente vai ver, né, toda a interface que a gente tem do próprio editor de texto, do nosso processador de texto, e vamos ver então sobre a parte da interface para aplicativos de celular. Então, a gente vai conhecer qual que é a visão dele, né, sendo aplicativos no sentido, na versão mobile, que é para smartphone, correto? E a gente vai ver como que os elementos lá estão dispostos, como a barra de menus, a barra de ferramentas e como nós podemos editar um texto por aqui, tá bom? Então, fiquem agora com a explicação mostrando direto, tá, pelo celular. Abraços e bom vídeo! Olá, este é um tutorial para edição utilizando o Google Documentos. Aqui nós vamos conhecer as principais ferramentas e as principais funcionalidades e elementos que compõem a ferramenta, tá bom? Na aula de hoje a gente vai ver, por exemplo, como colocar um elemento em negrito, como organizar a parte do espaçamento de texto, como desfazer e refazer alterações e fazer toda essa parte de formatação, levando em conta a barra de menus e a barra de ferramentas, que aqui no editor, via a versão assim para celular, né, mobile, a gente tem algumas diferenças em relação à versão online, onde você acessa pelo computador. Então, bora lá conhecer um pouquinho? Bom, vamos começar a parte da edição. Vou clicar aqui no lapisinho, no cantinho. Então, já tinha um texto que eu tinha deixado aqui para a gente poder trabalhar essas opções dentro daqui do Google Documentos. Então, para começar, aqui a gente vê no menu inferior a primeira parte, que é das formatações básicas. Como, por exemplo, eu posso selecionar essa primeira frase aqui, seleciono o texto, é só clicar em cima e arrastar o quanto você quer, similar a outros aplicativos. Eu posso clicar no B, que é de negrito lá embaixo. Se eu clicar em I, vai ficar negrito itálico, e o U, que é sublinhado. Daí eu posso escolher um ou outro, e posso, no menu aqui, também alterar a fonte. Então, a cor do texto, posso colocar, por exemplo, vermelho. E assim, a cor selecionada, é só clicar no símbolo, né, de check lá em cima, que é esse Vzinho, quer dizer que está pronto. Além disso, por exemplo, a gente pode ver a parte de colocar uma cor em destaque do lado, que é esse pincelzinho. Então, a gente pode selecionar uma parte do texto, por exemplo, eu vou selecionar aqui Augusta e vou colocar com uma cor de destaque, por exemplo, amarelo. Então, eu consigo fazer isso. Então, eu seleciono aqui a cor e volto novamente para o texto, correto? Então, vocês estão vendo na minha tela quais são os procedimentos. Para que a gente possa ver mais opções, lembrando que na versão desktop, né, que é a versão que a gente acessa pelo computador, aparece uma barra muito extensa, é só procurar aqui em alguns menus. Por exemplo, do lado do pincel da cor de destaque, tem a opção de seleção do alinhamento do texto. Então, eu clico em cima e vai me mostrar quais as opções disponíveis. Aí eu posso usar justificado. Então, o texto vai justificar e, geralmente, né, aqui a gente já tinha pouco texto, mas a gente seleciona aquilo que a gente quer que fique justificado. Então, eu posso selecionar todo o parágrafo, ou colocar centralizado, ou alinhado à esquerda, ou à direita, ou todo justificado, correto? Daí, lateralmente, a gente também vê a parte das listas. Então, vou clicar aqui, nesse caso, a lista está demonstrando com bolinhas no cantinho, que é, então, com esses marcadores. E aí, já libera algumas outras opções que estavam escondidas, tá? Porque é devido ao formato que a gente tem aqui para celular. Aparece também listas numeradas, então vai 1, 2, 3. Aparece a questão do recuo. Então, vou tirar aqui a lista e vou mostrar para vocês como seria o recuo. Então, vou clicar aqui para o lado e vou clicar fora da lista. Perdão. Aí, a gente vai selecionar a parte do recuo. Então, por exemplo, eu vou quebrar aqui o texto. A gente tem aqui essas duas opções. E a gente pode selecionar lá agora, né, a parte do recuo. Então, vou clicar aqui e fazer o recuo. Nesse caso aqui, eu estava dentro de uma lista mesmo, então ele aumentou uma posição. Mas se fosse no texto normal, ele daria um espaçamento, é como se fosse uma margem a mais. Então, por exemplo, aumentaria. Então, dá sempre esse espaço à parte do recuo, seja em lista, seja em não lista. Daí, você também pode diminuir o recuo.
Então, a primeira opção, ele volta. Então, são várias opções que nós podemos formatar o texto de forma básica, tá bom? Que estavam presentes na barra de ferramentas lá, compatível com a versão que a gente está usando online, por exemplo, que seja acessando pelo seu computador. Daí, nós temos algumas outras opções, além dessas que estão no menu inferior, né? Que está nessa barrinha inferior. A gente tem aqui na parte superior. Então, do lado dessas setas de refazer e desfazer, lembrando que eu posso, né? Desfazer e refazer. Então, tem uma para a direita, outra para a esquerda. Tem esse A com algumas opções, que aparece um menu de formatações mais amplas, além daquilo que a gente viu na parte básica lá embaixo. Então, aqui vai trazer mais ampliado de várias opções de configuração, por exemplo, de texto e de parágrafo. Então, tem mais opções, como, por exemplo, taxado, sobrescrito, subscrito, o estilo, como o texto, né? Geralmente, por padrão, nós escrevemos em texto normal, mas nós podemos selecionar, vou selecionar para vocês aqui em cima, algumas opções, como título 1. Então, vou selecionar aqui e vou colocar lá, título 1. Então, que são padrões diferentes do estilo de texto, certo? Pré-configurados. A fonte, então, a gente pode clicar e modificar, sei lá, igual eu coloquei Caveat, que é uma fonte diferente. O tamanho, a cor e cor de destaque. E a gente pode ir para a abinha do lado, parágrafo. Como eu falei para vocês, tem tudo aqui. Aquelas mesmas que nós estávamos utilizando de uma forma mais ampliada. Eu posso mudar, inclusive, o espaçamento entre linhas. Então, eu posso até fazer aqui na parte de baixo, que vai ficar mais claro. Vou selecionar todo o texto. E o espaçamento entre linhas vai ser justamente de uma linha para outra. Quanto que vai espaçar? Então, cliquei lá em cima, vou em parágrafo. Estava 1,15, agora 1,5. Tem 2 e assim sucessivamente. Então, você pode diminuir, aumentar, para que você possa fazer a visualização, correto? Além disso, tem uma outra opção do lado, lá ainda no menu superior, que é o maisinho. Esse maisinho, ele vem para inserir algumas coisas, como links, comentários, imagens, tabelas, linhas horizontais, quebra de páginas, número de página e nota de rodapé, que são várias funções que a gente sempre precisa ao estar editando algum documento. Então, por exemplo, dessas opções aqui, eu quero inserir uma imagem. Então, eu posso inserir das fotos que já tem aqui ou da web. Eu vou usar, por exemplo, da web e vou pesquisar alguma coisa. Então, ele já tinha visto ali, por exemplo, do texto, Augusta Ada Byron King. Então, eu posso digitar e mudar aqui, né, o que a gente quer para inserir de imagem. Ele estava falando da Ada Lovelace, que é considerada a primeira pessoa da história da humanidade a escrever um algoritmo, um programa de computador. Então, a primeira pessoa que escreveu um algoritmo, vou selecionar aqui para mim colocar o tema que eu quero pesquisar, que é Ada Lovelace, foi uma mulher que foi a Ada. Então, a gente está falando de uma mulher muito, muito, muito incrível. Então, ela que foi responsável pelo primeiro programa de computador. Então, é desse texto que tá falando ali em cima. Então, vou selecionar uma imagem, tá? Então, e aí agora ele pode inserir, correto? Então, vou clicar em inserir e inseriu a imagem da Ada. Vou até tirar a marcação aqui embaixo, eu posso excluir apagando, tá vendo? E aí, colocou a imagem da Ada. Ele até apareceu mais opções, então, vou colocar aqui ela centralizada e vou dar mais um espaço e vou apagar ali. Então, eu tô colocando a imagem da Ada Lovelace, perfeito? Então, eu tinha lá nas opções de inserir. Então, tem várias coisas ali do lado. Outra coisa interessante que a gente pode fazer, do lado do maisinho, é a parte, por exemplo, de comentários. Eu posso selecionar um texto. Então, eu posso selecionar aqui, Lovelace, e clicar no comentário ali, ó. Então, não há comentários nesse documento, mas eu posso inserir, que estava aqui junto do maisinho. Queria ter mostrado para vocês lá em cima, né? O que mostra o comentário. Então, eu coloco o comentário. Então, qual é o meu comentário? Que bacana! Então, eu posso inserir comentários, inclusive, sobre o meu próprio texto. Vou clicar nessas, essa setinha para fechar e vai ficar um comentário, tá vendo? Então, eu posso clicar aqui no X e se eu clicar lá em comentários agora, que é aquele, como se fosse um bate-papo de texto, então, eu clico e aparece que tem um comentário ativo. Quem fez, que horário e o que fez sobre qual palavra, tá bom? E aqui, por último, a última coisa que a gente tem no nosso texto, assim, que a gente pode ver de mais de configurações, é esses 3 pontinhos no canto. Então, eu clico aqui
E aparece algumas coisas, como o layout, a questão de alterações que eu posso deixar ativado ou não. Também posso fazer a configuração da página, contagem de palavras, mover, né? Os complementos, a própria ajuda do Google. Posso marcar com estrela, que é quando um documento é como se eu estivesse favoritando aquele documento. Então, tudo isso eu posso fazer aqui, tá bom? E esse compartilhar e exportar é legal porque é como que a gente vai baixar o nosso documento, tá bom? Então, eu posso compartilhar com algumas pessoas, certo? E posso, ao mesmo tempo, também, salvar, né? Baixar esse arquivo. Então, salvar como? Aí tem várias opções disponíveis, como Word, PDF, enfim. Vou colocar PDF, clicar em OK, e ele vai exportar o documento para mim na versão final. E está aqui abrindo na tela, aula, né, de processadores de texto e apresentação de multimídia, e esse foi o meu documento final. Que bacana, não é mesmo? Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo, espero que eu tenha ajudado, e um grande abraço. Tchauzinho!